Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema não só de pão vive o homem. Então, meus irmãos, toda fala do nosso amigo e irmão em Cristo Sérgio Macacari será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Então vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos impulsionar, sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Que nessa noite tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos envolver e nos acompanhar. Que Jesus ainda abra o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será falado pelo nosso irmão Sérgio. Hoje, nessa noite, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento esse de amor, de paz, de fraternidade e de aceitação. Que Jesus intua o mentor do nosso amigo Sérgio, iluminando ele as melhores palavras e os melhores sentimentos para ele passar para a gente. Que Jesus seja sempre o nosso norte, a nossa fortaleza, o nosso amor. Senhor Jesus, gratidão, Pai, por todas as oportunidades que nos dá. Então, Jesus, eu pego todos esses meus irmãos que estão assistindo a palestra e coloco nos seus braços amorosos, porque eu sei, Jesus, que o Senhor só vai deixar eles sair de lá quando estiverem refeitos, quando estiverem protegidos de todas as intempéries dessa vida. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade tão divina. Então, eu te convido, continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer muito grande estarmos juntos novamente. Agradecidos pelo convite da diretoria da casa. Nessa noite fria, vamos falar assim, espírita, até debaixo d'água, mas hoje podemos dizer espírita até debaixo de neve, né? Aqui nos encontramos para aquecermos, pelo menos as nossas almas, né? Tão necessitadas desse calor, né? Que o Evangelho do Cristo pode fazer por nós ainda tão carentes dessa chama divina que pode nos aquecer nessa necessidade que temos, né, diante do frio de nossas almas. E esse tema surgiu de uma reflexão que Emmanuel faz no livro Fonte Viva. E surge do versículo 4, do capítulo 4 também de Mateus. Não só de pão vive o homem, que Jesus teria dito. Mas não foi Jesus o primeiro a dizer essa frase. Moisés disse essa frase pela primeira vez, mas numa circunstância bastante diferente. Moisés, ao conseguir a liberdade do povo hebreu diante do faraó egípcio, ele sai então com aquele povo hebreu a caminhar pelo deserto da Síria.
que é um deserto relativamente pequeno. O deserto da Síria tem cerca de 200 quilômetros de largura, é uma península que é cercada, né? A península é um braço de terra ligado ao continente, e ela tem 200 quilômetros de largura. Os historiadores estranham muito por que Moisés teria ficado 40 anos perdido nesse deserto. Hoje tem estradas que com 2 horas de carro você atravessa esse deserto. Mas isso aí é uma outra história. Mas Moisés teria dito essa frase pela primeira vez, quando então ele entra por esse deserto com o povo hebreu. No começo estava tudo bem, a fé daquele povo estava forte. Eles se sentiam seguros, porque havia pão e havia água. Então a fé deles estava forte, eles se sentiam seguros. Mas, com o passar do tempo, começou a faltar o pão, começou a faltar a água, começou então ali dentro os murmúrios, as reclamações. A fé daquele povo começou então a ser abalada. Moisés então se sentiu um pouco ali, as pessoas já não confiavam mais tanto em Moisés. E Moisés, então, para fortalecer a fé daquele povo, diz essa frase: nem só de pão vive o homem. Jesus, há 1.300 anos depois, que Moisés teria vivido aí no século 13, 14, no máximo antes de Cristo. Então, Jesus, 1.300 anos depois, aproximadamente, vai dizer essa frase numa circunstância diferente, no que eles chamam de as tentações do Cristo. Nenhuma delas, um espírito infeliz que no Novo Testamento está como o diabo, né, tentando Jesus. Numa dessas tentações, esse espírito infeliz, que não existe diabo para nós, existe um espírito que ainda é infeliz, ele pede para que Jesus transforme uma pedra em pão. E Jesus diz a ele: nem só de pão vive o homem. Circunstância diferente. Aquele povo diante de Moisés tinha carência de pão, de comida, né? Naquele espírito infeliz diante de Jesus, ele não tinha necessidade de comida, do pão, comida. Ele tinha necessidade de fome espiritual, intelectual. Ele não entendia. Circunstâncias diferentes, pães, entre aspas, diferentes. Então, nós percebemos aí como que Jesus era mestre realmente por excelência. E por que essa frase? Porque nós não somos somente corpos. Nós somos espíritos habitando corpos. Nós necessitamos de alimentos diferentes para corpos, alimentos mais densos. Espíritos, nós precisamos de alimentos mais sutis. Para corpos, nós precisamos de alimentos, comida, nutrientes mais substanciais. Agora, para nós, espíritos, nós precisamos de sentimentos, emoções, amor. Nós precisamos de outro tipo de alimentação. O corpo, ele se desnutre rápido, mas ele se nutre rápido. O corpo pode se desnutrir com 2, 3 dias de uma carência alimentar, mas ele também se nutre
com 2, 3 dias de uma alimentação saudável. O espírito, ele demora mais para se desnutrir, mas ele também demora mais para se nutrir. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado com o espírito. Porque se nós deixarmos de alimentar o nosso espírito, depois para nós recuperarmos, é mais demorado. É mais lenta a recuperação. Porque nós tentamos, de certa maneira, recuperarmos com emoções, com sentimentos, mas a sua recuperação é mais lenta. Ele armazena, essa recuperação, ela fica muito ligada aos velhos hábitos, aos costumes. Ele fica ainda muito impregnado daquilo. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. E como nós temos que reencarnar várias vezes, nós temos que tomar o cuidado, a disciplina de alimentar esses dois elementos, espírito e matéria, que são os elementos básicos do universo. Espírito e matéria. Não está no livro dos Espíritos. Os 2 elementos básicos do universo. Espírito e matéria, né? que nós somos constituídos. A fome do corpo, a fome que está no mundo lá fora, ela existe até hoje, ela é grande, é um problema que nós vamos ter que resolver. Nós, como sociedade, esse é um problema que nós criamos. Alguns, pela sua ganância, pelo seu orgulho, dominaram isso, enquanto que muitos morrem de fome. Esse é um problema que nós, como humanidade, nós vamos ter que resolver. Isso não é problema de Deus, não é Deus que vai ter que resolver isso. Isso é um problema nosso, de justiça da humanidade. Nós é que vamos ter que nos entender aqui. Esse é um problema nosso. Com a nossa evolução, com o nosso senso de justiça cada vez maior, nós vamos ter que um dia consertar isso. Foi nós que criamos esse problema. Então nós é que vamos ter que resolver. Mas existe uma outra fome que independe de situação econômica. Existe uma fome, um vazio existencial. Independe de situação financeira. Depressão, angústia. Pessoas de alma vazias que independem de situação financeira. Que cometem suicídio diante de qualquer problema. Estão vazias por dentro, não têm objetivo. Diante de um não, cometem suicídio. Vão para as drogas, vão para o álcool. Não tem objetivo. Não conseguem encontrar uma razão outra para continuar vivendo. Conhecem o Cristo. 99% da humanidade conhece o Cristo, mas não digeriram os ensinos do Cristo. Vivem na superficialidade desses ensinos. Vivem no exterior dos ensinamentos do Cristo. Não digeriram os seus ensinamentos. O pão sempre foi um símbolo dentro do cristianismo. Um símbolo muito presente dentro do cristianismo. Lá, 2000 anos atrás, durante o Império Romano,
foi oferecido para a humanidade, vocês sabem disso, pão e circo. O pão, né? E o pão, isso porque o Império Romano, como dominador, para aplacar a ira dos dominados, Israel e tudo, e todos os outros povos que foi dominado por eles, para aplacar a ira deles, eles davam pão e circo, festa, aquelas, lá no Coliseu, aquelas matanças, aquilo era para divertir o povo, e dava pão para o povo, para acalmar, o povo. E nós estamos assim até hoje, nos contentando com o pão e o circo das ilusões. Aí nós estamos contentes hoje com o pão material e a internet, televisão, Facebook, Instagram. Nós estamos contentes com isso. Com as ilusões que a vida dá. Sem que isso preencha aqui dentro. Sem que com isso consigamos razão para viver, para existir. Sem ter sentido para a vida próxima que nós teremos. Sem ter sentido para o mês que vem, se bobear, que dirá para uma outra existência. Não temos uma visão de futuro, um planejamento. Então, esse pão que o Cristo nos oferece é esse pão que sacia a nossa fome para sempre, que é o Evangelho, que é a base dos ensinos do Cristo. Aquele pão que nos alimenta. Que é um pão que, quando nós nos alimentamos, quando ele é digerido, ele nos alimenta. Não é aquele pão que nós comemos, comparando com o nosso sistema digestivo, nos alimentamos e não nos nutrimos de nada. Comemos, mastigamos, evacuamos e nos sentimos, não nos alimentamos. Ele tem que ser digerido e aquilo tem que nutrir, aquilo tem que me fortalecer. Aquilo tem que ficar em mim. Quando falamos em ser digerido, ele tem que ficar em mim. Ele tem que me dar força. Porque vai chegar um momento que eu vou precisar daquela força. Porque uma hora a casa vai cair. Problemas temos e teremos. Então nós temos que nos nutrir desse pão e digeri-lo. Aí sim. E não só tomar conhecimento, tomar ciência. Eu sei, o Cristo existe, o Cristo falou isso. Mas começar a viver isso. Viver esse amor que ele fala. E nós às vezes vemos isso na vida. Nós sabemos que o amor, ele nos nutre. A gente vê um casal de namorado, como está apaixonado, aquele amor nascendo. Não tem fome, não tem sede. Aquilo alimenta. Não vê dia, não vê noite, não tem nada, não tem sono. É uma beleza. Einstein, tem uma história de Einstein que conta, já ele partindo por amor ao trabalho, à profissão. Einstein diz que estava no seu laboratório, na faculdade, que dava aula, e tinha um aluno seu que estava no refeitório. Einstein
sai do laboratório para ir para o refeitório almoçar. O aluno, também apaixonado por física, sai do refeitório para voltar para o laboratório. Os dois se encontram no meio do caminho, começam a conversar, discutem sobre um problema, Quando termina de discutir, Einstein volta para o laboratório, o aluno volta para o refeitório. Einstein no almoço, o aluno volta, almoça de novo. Amor por um trabalho, por uma matéria, por física. Então o amor faz isso. O amor sustenta. E esse amor que Jesus, a proposta de amor que Jesus nos traz, é muito mais profunda. Quando ela é estudada, quando ela é digerida. Então, quando você se apaixona realmente por isso, quando você se apaixona pelo Cristo, pelos seus ensinos, por esse pão que Ele nos traz, é fantástico. A gente vai se apaixonando por isso e vai tirando pérolas, que nem como Emmanuel tira pérolas do Evangelho, que às vezes a gente lê e fica na superficialidade, a gente parece... Aí Emmanuel, com a genialidade dele, tira cada coisa ali que a gente fala, meu Deus, como que eu não tinha visto isso? A gente lê 200 vezes e não vê isso. Aí vem Emmanuel, pesca uma pérola, desperta a gente. Então a gente vai se apaixonando por isso. E aí, então ele faz uma reflexão dessa em torno do pão da vida, não é? Então isso que vai trazendo para nós paz, felicidade. E nós precisamos dessa nutrição espiritual, senão nós vamos enfraquecendo. Espiritualmente nós vamos perdendo a força para viver. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão perdendo as forças. As pessoas vão enfraquecendo. Nossa reserva alimentar e espiritual, ela vai caindo. Nossa despensa está vazia. A hora que nós precisamos, aí cai. Bagagem cai, não tem. Né? Nós não temos reserva. O tanque está vazio. Como esperar um resultado diferente se nós estamos numa anemia espiritual, a imunidade está lá embaixo? Qualquer coisa, desabamos. O estudo, então, é um alimento extraordinário para nós, espíritos. O Evangelho é essencial para problemas que nós teremos mais adiante. Nós sabemos o quanto que é difícil, o quanto que exige de nós força espiritual. Não é fácil vencer as nossas tendências, as nossas dificuldades. Precisa muita força espiritual, gente. Nós sabemos disso. Eu sei, vocês sabem, não é fácil. Não é fácil a gente falar assim, toda segunda, o ano que vem eu vou fazer regime, o ano que vem eu vou para academia. Isso já é difícil. Agora imagina a gente falar assim, eu vou deixar de ser orgulhoso, vou deixar de ser vaidoso, vou deixar de ser... É muito mais difícil. Então a gente não consegue fazer muita falta força espiritual. Então, e a gente quer ser feliz, mas ser feliz como se a gente não faz nada para mudar isso? Então é necessário que nós façamos alguma coisa para ir vencendo tudo isso. Agora, como nós vamos fazer isso se nós nos alimentamos, quando eu falo nos alimentamos espiritualmente? Se eu me alimento o tempo inteiro de alimento estragado, se eu vivo com uma congestão, se eu vivo com uma indigestão o tempo inteiro, se eu me alimento o tempo inteiro de internet, vendo fake news, vendo porcaria, vendo pornografia, vendo violência, vendo jornal sanguinolento, vendo... Como que eu vou estar bem?
Quem em sã consciência come alimento estragado, fisicamente falando? E por que eu me alimento espiritualmente de coisa estragada? Eu me alimento de coisa estragada. Internet tem coisa boa? Tem muita coisa boa. Tem documentário, tem filmes bons, tem muita coisa boa. Mas o que está me chamando a atenção? Será que é isso? Ou será que eu estou me alimentando de coisa estragada? Será que eu estou viciado em gordura, em açúcar, em coisas, ou viciado em pornografia, viciado em... Então, levando isso para os alimentos espirituais, por que estou viciado? Então, tudo isso, a gente faz uma comparação entre o alimento espiritual e o alimento físico, que faz mal para o meu corpo. Vamos ver que nós estamos fazendo mal para o espírito. Faz um estrago tremendo em nós, espíritos. E como eu falei, o espírito, ele sente, ele é muito mais sutil. O corpo, ele se arrebenta, mas hoje nós temos uma medicina que dá uma remendada, né? A gente vai no médico lá, o espírito é mais difícil. Os nossos não tem analgésico para dor do espírito, não. Sabe? Aí vai ter que ir psicólogo, vai lá, né? É mais demorado. Maria sabe disso, o negócio é complicado, vai mexer lá no fundinho, vai lá. Sabe? Vai precisar o quê? Força espiritual. Vai mexer lá no fundo do baú. É demorado, um processo demorado. Então nós temos que tomar cuidado com o tanto de comida estragada, né, que nós estamos nos alimentando. É pensar nessa vida interior. No prefácio do livro Vinha e Luz de Emmanuel, ele faz uma analogia só para a gente se situar, né? Uma abelha, para se alimentar, ela busca o pólen. Um abutre busca, para se alimentar, um cadáver. O que nós estamos buscando? Eu sou uma abelha ou eu sou um abutre? Só para a gente ter uma noção de polarização. Onde eu estou indo? Aqui ou ali? Né? Eu sou um abutre, estou procurando os jornais sanguinolentos, estou procurando isso, estou procurando... Então dá para a gente, né, se situar, isso denota a nossa faixa evolutiva. O que eu gosto mais de ouvir? Fofoca, né? Falar mal da vida dos outros, né? A gente vai se situando, se comprar numa boa leitura, né? A gente vai se colocando, a gente vai se começando o quê? A se policiar. Lógico que nada disso muda do dia para a noite, mas a gente vai começando a se vigiar, vai começando a se, né? A gente vai vendo que os problemas vão acontecendo, a gente vai se policiando dentro disso, né? Porque a gente tem esse problema hoje. Esse é um dos problemas da modernidade. Nós estamos cercados de informação. Tá aí, nós somos bombardeados o tempo inteiro. E a gente tem que ser inteligente, né, para separar as coisas. Separar o que é tóxico e o que não é. Isso cabe a cada um. O que vai me fazer mal, o que vai me dar indigestão e o que não vai me dar. Isso cabe a cada um. Né? Isso é uma escolha que cada um tem que fazer. Fazer a nossa provisão, né, de recursos. Porque aí quando amanhã a tempestade cair sobre as nossas cabeças, que a gente tenha, né, bagagem, que a gente tenha a nossa despensa, né, de forças esteja lá reforçadinha para a gente suportar. Porque, né, sem força espiritual é difícil nós suportarmos, né? Tem gente que mergulha numa realidade virtual, vive num mundo não é real, quando a pessoa não vive no mundo real.
Ela vive desconectada de si mesmo. De tanto que ela está ligada nessa modernidade, que ela desconecta de si mesmo. Aí chega uma hora que, a hora que ela se depara consigo mesma, ela não se conhece, são pegas completamente, são desprevenidas. Então Jesus vem, o Emmanuel coloca, Jesus vem nos colocar desse cuidado de nós nos alimentarmos desse pão divino, nos prepararmos para que nós possamos realmente aproveitar a oportunidade desse pão divino que realmente nos dá essa energia, incorporarmos esses ensinamentos, ganharmos em espiritualidade. Isso tudo vai pesar muito para nós. Isso vai sabendo o que é, nós vamos nos conhecendo para que nós possamos saber o que é felicidade, porque se nós não sabermos, nós não nos conhecermos, nós não vamos nem saber o que é ser feliz, porque se eu não sei o que é felicidade, como que eu vou buscá-la? Então fica bastante difícil. Senão nós vamos fazer projeto de uma felicidade que não existe, a gente não sabe o que é. E sem saber que um projeto não começa num túmulo e acaba, não começa num berço e termina num túmulo, que um projeto são de várias existências, porque às vezes a pessoa nasce numa situação que não tem condições de atingir a felicidade em uma existência só. Às vezes ela nasce com problema de saúde, que ela não vai conseguir realizar a felicidade tão desejada em uma existência só. Então a felicidade não começa no berço e termina no túmulo. Às vezes ela necessita de mais de uma existência. Então, e nós temos tudo isso para que nós possamos conseguir essa tal felicidade. Porque tem felicidade, gente, que dá um amargo na boca que muito grande. Então, essa fonte de felicidade, ela tem que começar a ser bem estudada, cuidado com esses alimentos, que nós possamos escolher bem esses alimentos. E o que Jesus pede para nós também, que é muito interessante, que Emmanuel nos coloca, é para que nós sejamos multiplicadores desses pães. Quando nós conseguirmos digerir um pouco desse pão, que nós sejamos multiplicadores dele. Que nós possamos fazer, porque para nós, um dia todos nós, Jesus falou isso, um dia podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então um dia nós vamos poder multiplicar o pão. Olha só que pretensão nossa, Mas isso vai demorar um bocadinho, Mas nós vamos fazer isso. Mas só que para multiplicar o pão, um dia, nós vamos ter que aprender a dividir o pão. Essa que é a diferença. Primeiro nós vamos ter que aprender a dividir. E Jesus ensina isso quando ele faz a multiplicação dos pães. Olha que interessante. Que quando ele faz a multiplicação dos pães, ele está lá pregando em determinado lugar, e ele chega os discípulos para ele e fala: Senhor, o povo tem fome. Aí Jesus fala para os apóstolos: dai-lhe vós mesmos de comer. Primeira coisa que Jesus fala: dai-lhe vós mesmos de comer. Aí o apóstolo fala: mas, Senhor, nós temos 200 dinheiro, nós temos 5 pães, 5 peixes. Aí Jesus então fala: então traga os pães, traga os peixes. Mas a primeira coisa que Jesus fala: dai-lhe vós mesmos de comer. Olha que interessante, que Emmanuel vai buscar nessa reflexão. Dai-lhe vós mesmos de comer. O que nós fazemos? Como fez os apóstolos? Nós terceirizamos. Quando
quando chega alguém pedindo alguma coisa para nós falamos assim: vai lá na casa de fulano, vai lá no centro espírita, vai lá na assistência social, vai lá não sei aonde. Se aquela pessoa chegou para você, é seu. O abacaxi é seu. Ele foi encaminhado para você. A espiritualidade encaminhou para você. O que Jesus fala? Dai-lhe vós mesmos de comer. Se você tem uma bala, divida a bala. Se você tem um pão, divida o pão. Se você tem um copo d'água, divida o copo d'água. Se você não tem nada, chora com ele. Abraça ele e fala: meu irmão, vamos procurar alguma coisa aí que eu também estou com fome. E vamos. Mas o que ele faz? Toma, Jesus, vamos aí, senhor, se vira, o senhor é o cara. Aí Jesus vai e multiplica. Imagina se Jesus voltasse para cá, como muitos falam. Todo mundo ia lá com o maior abacaxi do mundo. Jesus, resolve aí para nós. E nós temos essa tendência, tudo nós terceirizamos. Nós temos que começar a aprender a segurar esses abacaxi, a fazer a nossa parte. Dai-lhe vós mesmos de comer. Olha, o que Emmanuel vai buscar? E essas coisas passam batido. Quando a gente pega o Evangelho e lê lá, as coisas passam, a gente não percebe. É interessantíssimo quando a gente, sabe, porque a gente vai estudando e vai se apaixonando por um Jesus. Que sabedoria, que genialidade, mestre. E aí a gente vai se envolvendo nesse pão da vida, né? Tudo em torno do pão, de algo básico, não usava nada de extraordinário, tudo em torno do pão, usando as coisas da natureza, coisa básica, que é o que ele tinha. Esse é, né, coisa de mestre mesmo. E ele diz mais ainda, mais adiante, que quando nós adquirirmos ainda esse alimento, quando nós digerirmos esse alimento, isso Emmanuel trata no livro Construção de Amor, é uma mensagem dele, no livro Construção de Amor, é um livro só de mensagem, que chama Banquete Interior. Ele fala para que nós, isso é Emmanuel falando, para que nós convidemos todos os nossos inimigos. A partir do momento que nós tenhamos esse adquirido pão da vida, nós tenhamos digerido esse pão, que nós convidemos todos os nossos inimigos, todas as feras que existem dentro de nós, que seja o nosso orgulho, nossa vaidade, os nossos inimigos, os sexótra que existem dentro da gente, aquelas pessoas a quem ofendemos, nessa e outras encarnações, todos os nossos inimigos, claro, quem for, chamemos todos eles para um banquete, chamemos todos. Jesus fez isso, chamou todos para um banquete, sentemos com eles e ofereçamos a ele esse pão divino. Peçamos perdão.
porque nós temos que nos entender com eles também, e conosco também, com essas sombras que estão dentro de nós. Porque nós não seremos felizes enquanto não nos entendermos conosco mesmo, enquanto nós não dirimirmos essas sombras que existem dentro de nós. Tem que existir luz dentro de nós temos que acabar com as sombras, temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, temos que ser perdoados por aqueles que nos ofenderam também. Nós temos que nos entender com todo mundo, como fez Jesus, chegar para todo mundo com esse pão. Nós temos que acabar com todos os maus entendidos que existem em torno de nós, para que aí a gente consiga ser feliz. Todas as sombras têm que acabar. Nós vamos conseguir isso com o pão divino. Então isso, porque nós vamos ter o quê? Força espiritual. A força espiritual nos dá isso. A força espiritual nos dá, ela nos dá a gente sabe, olha, é difícil explicar, mas a gente vê assim, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele chegava, ele tinha o quê? Força espiritual, era respeitado. Ele tinha presença, é uma força espiritual que a gente, sabe, chega assim, as pessoas respeitam sem falar nada, é algo divino, é algo, é uma energia que só chegando perto para a gente entender. Então, gente, eu falo, eu sou muito agradecido pela doutrina espírita, por ela me possibilitar conhecer e aprender muito. Eu acho que Emmanuel, para nós espíritas, é uma fonte inesgotável de ensinamento. Chico Xavier nos trouxe muito ensinamento. Graças à sua ligação com Emmanuel, é uma fonte fantástica de ensinamento. Emmanuel realmente consegue traduzir muito do que é essa fonte inesgotável que é o Evangelho de Jesus. Então, que nós realmente saibamos aproveitar o potencial, a fonte inesgotável que é o ensinamento trazido por Jesus. Que essa bênção, que essa luz seja realmente cada vez mais potencializada por cada um de nós. Muita paz a todos. Então vamos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Que Jesus, o nosso Mestre amado, possa nos abençoar a todos, que ao sair daqui possamos levar a sua paz, levarmos as suas bênçãos para aqueles que aqui não puderam estar, mas que eles também possam ser agraciados pelo seu amor, pelo amor dos seus mensageiros, que todos possam receber saúde e paz. Rogamos, Mestre Jesus, nessa noite de frio, por aqueles que não têm um teto para morar, pouco para se cobrir, que a espiritualidade possa cobrir com o seu manto esses nossos irmãos, que possa aquecê-los com o calor de seus corações, que nós todos juntos, ao nos recolhermos dos nossos leitos, possamos elevar os nossos pensamentos em orações a eles, e que eles possam, na medida do possível, serem aquecidos com as nossas melhores vibrações. Que Jesus, o nosso Mestre amado,
nos abençoe a todos, nos dê saúde e nos dê paz. Boa noite a todos.